Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem, que tenham aproveitado. Obrigado. Aproveitando o congresso, né? Eu sou o Igor, eu sou um psicólogo formado pela Federal do Mato Grosso do Sul e egresso agora aqui do PPG, formado em agosto ou setembro, não me lembro quando eu defendi, então é bem recente, né? E eu sou um homem cis, branco, uma bicha afeminada gorda, né? Então, são os locais onde eu atuo na minha militância, também dentro do movimento estudantil, em alguns aspectos. E também é desse lugar que eu falo enquanto pesquisador, né? Que a proposta da minha fala de hoje é falar como foi justamente esse processo que eu fiz entre uma pessoa que não tinha a mínima ideia do que era saúde indígena e que escreveu uma dissertação sobre isso, com um recorte na violência. Mas não vou abordar necessariamente essa parte, tá? Eu sou de uma cidade no interior de São Paulo, que eu acho que é importante colocar esse ponto, de 50 mil habitantes. Eu fiz a minha graduação numa cidade no interior do Mato Grosso do Sul, de 50 mil habitantes, extremamente violenta, extremamente conservadora, né? E eu vim parar aqui em Curitiba, né? E é sobre isso, né? E o que é Curitiba? E não tinha a mínima ideia do que era psicologia. Entrei na graduação, passei a graduação inteira falando que eu nunca clinicaria. Hoje eu sou apaixonado pela clínica, eu atuo há quase 4 anos, não me vejo sem ela, não me vejo sem os meus pacientes, sobre a minha relação de cuidado, de afeto, de carinho, de amor, que eles têm comigo e que eu tenho com eles, né? E também foi um processo de muita dificuldade de entender, vou ser bastante direto, o meu valor nesses processos, né? Estar aqui não é uma coisa muito confortável para mim, levando em consideração várias coisas que aconteceram na organização desse congresso, especialmente da nossa mesa, tá? Considerei muito se eu faria essa fala ou não. Daniel conversou bastante comigo e é uma tarefa muito difícil também de fazer essa fala depois de ouvir o André. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de ouvi-lo e é sempre muito gratificante, sempre traz acalanto, que eu acho que é muito importante também, assim como também me senti muito acalantado e muito acolhido pelas falas da professora Rejane na segunda-feira e pelas falas de ontem, né, da deputada Carol, da professora Diana e também da transformadora social Andréia, né? Essas 4 mulheres negras é o que me deram coragem e um pouco mais de segurança para estar aqui hoje para falar o que eu quero falar com vocês. Também muito no espaço de que hoje eu sou, né, um dos representantes discentes da pós-graduação dentro da comissão que está construindo a política de enfrentamento daqui da UFPR, né? Sou uma pessoa um estudante que passei por violência e assédio desde a minha graduação, passei aqui também dentro do PPG, né? Não foi diferente, infelizmente. E é isso que vai construindo a minha identidade enquanto pesquisador, né? E como que é trabalhar tudo isso, também entendendo que, junto com os meus pacientes, são pessoas que estão constantemente também expostas à violência. Então, trabalhar com violência, gente, é muito complicado, porque a gente fica muito fragilizado, a gente fica muito sensibilizado. Eu acho essa palavra extremamente importante, né? Você ser sensível ao outro, que é o que o povo baniu atrás, na perspectiva de bem viver, que é o amor. Não vou falar na língua deles, porque eu não consigo pronunciar, tudo bem? Então, a minha fala é construída por esse caminho. Vou ser bem breve aqui. A dissertação, caso alguém tiver interesse, é Corpo Território Violado e Bem Viver Desmantelado, um panorama da violência aos povos indígenas da região sul. A gente trabalhou com 2 perspectivas, a gente trabalhou a partir do Sinã e também do CIASE, né? Então, aqui a gente trabalha com 2 também perspectivas territoriais. A gente vai falar sobre estados, então a gente vai do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, mas também a gente está falando sobre os distritos sanitários especiais indígenas, o interior sul e o litoral sul, que eles são organizados aí dentro desses 5 estados. A gente tem um artigo, enquanto 2 das produções acadêmicas falando, né? Esse artigo ele é voltado para as notificações de violência interpessoal registradas nos DICEIs, tá? Então ele é focado no interior sul e no litoral sul. Ele é construído em conjunto com a Beatriz Core Emílio Caingangue, em conjunto com a Jaqueline Medeiros Silva Calafate, com o professor Clóvis, lá do litoral, e o Daniel, que é meu orientador. E a gente também decidiu por publicar uma notícia jornalística que foi publicada no portal Outras Palavras. Essa daqui a gente faz uma análise mais do Sinã, então a gente aborda aí os 5 estados, tá?
Acho que é um grande orgulho também essa notícia em específica, porque a Giovana Mandolão e a Pagu Rodrigues assinam com a gente, né, essa publicação, e já vou falar um pouquinho mais dessa minha relação com a Pagu. Tá? Então, voltando um pouquinho para essa questão do percurso. Eu, como falei, sou psicólogo, acredito que, como a maioria de vocês, nunca sequer ouvi falar sobre saúde indígena na graduação. Então, eu cheguei aqui nesse mestrado sem ter a mínima ideia do que era saúde indígena. Eu entrei aqui também com uma proposta de estudar a população trans. Então, estudar saúde indígena nunca passou pela minha cabeça. Até que meu orientador joga essa bomba pra gente. O que você acha de estudar isso daqui? Falei, tá, vou tentar, né? E foi um processo e a elaboração de um luto. É como eu coloco e como eu trabalhei na terapia por muito tempo. Porque no primeiro semestre eu pensei seriamente várias vezes em trancar o mestrado, porque não fazia mais sentido para mim, né? Eu tinha construído toda a minha graduação, toda a minha trajetória com base em uma perspectiva muito específica. E isso foi completamente desestruturado, completamente destruído. E foi a melhor coisa que aconteceu. Tá? E aí, o que acontece depois que eu consigo entender o valor da minha dissertação, mas também com o que eu conseguiria falar? Foi em abril de 2024, se eu não me engano, que eu tive a oportunidade de conhecer a Pagu Rodrigues. Tá? Me emociona bastante. Vamos lá. Ela, por conta da sua trajetória, de toda a sua vivência, ouvi-la, conviver com ela, eu passei a entender a importância, né? E consegui, de fato, me ver no meu tema de pesquisa, né? Então, passo por muitas dificuldades, assim também como os meus colegas do mestrado também nunca tiveram, majoritariamente, qualquer acesso com a questão da saúde indígena. Então, a minha dissertação ela é a primeira dissertação sobre saúde indígena aqui no PPG de Saúde Coletiva. E é um processo bastante complicado, muito solitário. E a gente conseguir construir essas redes de apoio quando a gente é constantemente violado e violentado por aqueles que deveriam nos orientar, né? Aqueles que deveriam cuidar da gente. Então, muita coisa que atravessa essa identidade de pesquisador. E de ser também, algumas vezes, como aconteceu aqui, ter a minha confiança e o meu conhecimento, que eu fiz uma dissertação sobre isso, completamente invalidada pelos professores, né? Bom, vamos lá. Falei um pouquinho dos percursos que são um pouquinho mais complicados e complexos. E a gente também, isso foi muito salientado pela minha banca, especialmente pela Pagu também, que é a necessidade de uma destruição completa de paradigma e a reconstrução de um outro tipo de paradigma que seja muito mais alinhado com uma qualidade de vida e com uma condição de vida sustentável, que é a perspectiva do bem viver, né? Eu me perdi, calma, rapidinho aí que eu já me encontro aqui, gente. Nessa mudança de paradigma, vamos lá. Lembrei. Eu queria retomar a fala das professoras Giane e também da professora Diana, onde a Giane ela fala um pouquinho sobre a questão da necropolítica, né? E a gente está aqui num congresso sobre saúde coletiva, sobre direitos humanos, e o SASE-SUS sequer foi mencionado nenhuma vez. Sendo que a nossa mesa de abertura era para onde vai o SUS? Então, uma pergunta genuína, né? Quando a gente ouve isso, para onde vai o SUS? Genuinamente, vocês se questionam sobre a saúde indígena? Para onde ela está indo? O André acabou de colocar várias dificuldades, né, que está acontecendo. Principalmente porque é uma construção muito nova. Em 88 a gente tem a Constituição, mas o SUS ele começa a se organizar ali em 90, mais especificamente, né? Vocês sabem quando que a saúde indígena entra no SUS? Da maneira como deveria entrar, entre muitas aspas, 9 anos depois. Acho que isso é um claro exemplo do que é a necropolítica, do que a professora Regiane trouxe, né? E a professora Diana, ela traz também, ela chama que existe uma classe racializada que não entende que é racializada e precisa passar a entender que é racializada, né? E a partir disso ela precisa entender quais são os efeitos do colonialismo para as pessoas brancas, né?
E aqui eu me pego um pouquinho do que o Ailton Krenak traz em relação à natureza, do que é a natureza com N maiúsculo, né? Que é literalmente tudo que existe nessa terra, tudo que existe em Pachamama, tudo que existe na Mãe Terra, né? Tudo é natureza. Mas o colonialismo do branco, ele faz o quê? Ele desumaniza, né? Os povos tradicionais, os povos originários, eles são animalizados, como a professora Diana colocou. E o que acontece com os brancos? Os brancos, eles são endeusados. E é importante entender isso, né? Porque eu faço uma discussão também que o ser humano deixa de ser humano, a gente passa a ser só ser. Ou é um ser animalizado, ou é um ser endeusado, e que acha que está acima de tudo e acima de todos. Visto aí, entender também o que acaba acontecendo em relação a violências, né? Então, a minha dissertação, ou como eu prefiro falar, a nossa dissertação, porque ela foi construída em muitas mãos, né? Ela é um meu processo particular de retomada, de entender quais são os atravessamentos que eu passo, de entender quais são os atravessamentos do que é o colonialismo, de quais são as várias nuances de uma violência e como que eu vou ter condições de falar sobre violência contra os povos indígenas, e mais especificamente sobre a violência contra as mulheres indígenas, né? E eu só tive essa condição quando eu saí daqui. Quando eu saí desse ambiente completamente violento, de um academicismo completamente insustentável e nojento, e eu fui para o território, onde eu tive contato com as mulheres, onde eu tive contato com os povos indígenas, e eu ouvi, eu aprendi, eu escutei, eu troquei. Eu não só li o que estava escrito, mas eu tive a oportunidade de aprender na vivência, né? E aqui, uma coisa muito louca e doida, que para entender um pouco do que é o bem viver, eu fiz um processo, gente, foi bem árduo, tá? Porque eu li muita coisa. E ficou muito claro que toda vez que eu lia qualquer não indígena falando sobre bem viver, era uma coisa muito deturpada. Era uma coisa muito colocada em caixas específicas e que compartimentabilizava uma coisa que é imensa, gigantesca, grandiosa e completamente integral, né? E depois que eu passei a ler os autores indígenas, depois que eu passei a ter contato, ouvir e conviver com essas pessoas, é quando eu tive a plena condição e a capacidade de desenvolver essa dissertação, né? E aí, falando sobre violência, que é uma coisa que atravessa muita gente e que vulnerabiliza demais a gente também, é entender também que tipo de violência os povos indígenas estão, infelizmente, marginalizados na sociedade, né? E quando a gente pega algumas análises e alguns relatos, porque esses relatos eles também não são organizados, tá? Muito menos mediatizados pela mídia hegemônica do país, eu encontro mais informações a partir das mídias dos povos indígenas em si, né? E são violências extremamente brutais que os povos indígenas passam, né? Então eu fiz todo o processo de uma parte mais complexa, agora eu vou para uma parte boa, tá, para a gente encerrar de uma maneira mais tranquila. Então o que eu também tive a oportunidade de construir quando eu tive contato com a temática? Foi voltar a uma coletividade, foi entender que não se faz nada sozinho, foi o afeto. Eu até falo, acho que na introdução da minha dissertação, da nossa dissertação, né? O afeto é sobre ter a capacidade de afetar o outro, é sobre ter a capacidade de acessar o outro, né? É sobre o cuidado, é sobre, acho que a perseverança também, né? É sobre toda essa rede que se constrói e que ela não existe muito no mundo do branco, tá? Foi sobre trocar, foi sobre conhecer muitas pessoas. E aí, voltando um pouquinho para o que eu falei, né? Eu saí do interior de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, caí aqui em Curitiba, e aí Daniel, o professor Marcos também, me deram uma oportunidade imensa, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ministério das Mulheres e com o Ministério dos Povos Indígenas, que eu nunca imaginei que eu faria isso. Muito menos que eu chegaria perto disso, né? Então, também acho que é uma valorização da nossa trajetória, enquanto ser pesquisador, né? E aí, para encerrar, prometo, eu gostaria de trazer para vocês quem são as minhas referências, tá? Então, ó, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Vamos lá. Temos a Beatriz Caingangue, ela é do povo
Caigangue, né, lá do Rio Grande do Sul, da terra indígena Guarita. Ela, junto com as irmãs Priscila e Regina, ou Regiane, eu nunca me lembro, peço perdão, elas fundaram o GT Guarita pela Vida. Elas fazem um trabalho sensacional do cuidado com a saúde indígena, mas também integrado ao UBS. Elas trabalham em conjunto com o Hospital Tenente Portela. Eles fazem um trabalho assim, gente, sensacional, principalmente de acolhimento das mulheres indígenas que sofrem violência. Ao lado tem a Pago Rodrigues, né, do povo Funiô. Não vou me estender muito, que eu vou chorar se eu falar sobre ela. Ao lado, a gente tem a Giovana Mandulão, do povo Macuxi, Wapixana, do Maranhão. Ao lado, nós temos a Braulina Baniwa, do povo Baniwa. Oi? Não, estou falando com o André. Ah, tá. Ela é antropóloga, fazendo seu doutorado agora, fala muito sobre cuidar das mulheres e também sobre a... Nossa Senhora. Mas eu realmente me esqueci as palavras, peço perdão, mas o processo de se sustentar a partir do território, né? Ao lado, nós temos a Mauê Jacinto, do povo Guarani, aqui do Paraná, onde ela é membro fundadora da AMIOR, que é... Sempre confundo o azinho da amiga da AMIOR. Nunca lembro se é a articulação ou se é a associação das mulheres indígenas organizadas em rede. Ela faz um trabalho imprescindível de acolhimento das mulheres indígenas que sofrem violência aqui nos territórios. Ela é uma mulher sobrevivente de muitas violências, né? Embaixo, então, a gente passa para o Ailton Krenak, do povo Krenak, de Minas Gerais, né? Dispensa apresentações. Seguida pela Jenny Nunes, do povo Guarani, psicóloga, mestra, doutora, também dispensa apresentações. André Baniwa, que está aqui ao nosso lado, também é uma das minhas referências. E para a gente finalizar, e aí, gente, eu gastei o espanhol que eu não tinha para ler a mulher, tá? Foi um processo bem doido. A gente tem aí a Julieta Paredes, do povo Yamara, da Bolívia. Ela trabalha a partir de uma perspectiva, embora ela tenha algumas críticas em relação a esse termo, do feminismo comunitário, que é como a gente conseguir ter a possibilidade de reconstruir a socialização, o bem viver mesmo, entendendo os dois lados, como que ela fala, se eu não me engano, é o ímpar e o par, né? O homem e a mulher, como que esses dois vão construir um território mais saudável, entendendo as suas responsabilidades, entendendo o que é o patriarcado e lutando contra o patriarcado, né? Então, era isso um pouquinho do que eu tinha para apresentar a vocês. Muito obrigado pela atenção. Espero que eu tenha conseguido atingir o objetivo da mesa.